Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast histórico. Hoje vamos mergulhar nos turbulentos anos de 1930 nos Estados Unidos, explorando a incrível prosperidade e a crise devastadora e a Grande Depressão que se seguiu. Nos anos de 1920, os Estados Unidos estavam vibrantes. Era uma época de jazz, dança frenética e um otimismo desenfreado. A economia estava em alta, impulsionado pela industrialização em massa, por inovações tecnológicas. A produção de automóveis, eletrônicos e produtos de consumo disparou graças às técnicas de produção. E o crédito fácil permitia que os americanos comprassem além de seus meios, impulsionando ainda mais o consumo. Mas então, em 1929 veio a queda. A Bolsa de Valores de Nova York despencou, marcando o início da Grande Depressão. Especulação desenfreada, desigualdade de renda e políticas econômicas falhas contribuíram. Mas então, em 1929, veio a queda. A Bolsa de Valores de Nova York despencou, marcando o início da Grande Depressão. Especulação desenfreada, desigualdade de renda e políticas econômicas falhas contribuíram para o desastre. Milhões perderam seus empregos, suas economias foram arruinadas. Milhões perderam seus empregos, suas economias foram arruinadas e a nação mergulhou em um desespero. Mas a América não desistiu. Com o presidente Franklin Roosevelt, o país embarcou em uma jornada de recuperação. Programas de obras públicas, reformas bancárias e assistência social foram lançados. O New Deal nasceu trazendo a esperança para uma nação em desespero. Embora a Grande Depressão tenha sido uma das piores crises da história dos Estados Unidos, ela não durou para sempre. Com o advento da Segunda Guerra Mundial, a nação encontrou uma nova fonte de esperança e renovação econômica. E assim terminamos a nossa viagem pelos anos de 1920 e 1930. Nos Estados Unidos, uma história de altos e baixos, de prosperidades e crise, também de resiliência e renascimento. Obrigado por se juntar a nós neste episódio. Até a próxima. Obrigado por se juntar a nós neste episódio. Até a próxima vez neste incrível mundo da história. Boa tarde, aluno. Tudo bem com vocês? Hoje nosso assunto da nossa aula de expansão vai ser um tema muito importante que mudou também a configuração econômica do mundo na época, né? Nós vamos falar aí da crise de 1929, a queda da Bolsa de Nova York, né? Foi um momento aí que os Estados Unidos, inicialmente, né, passou um apuro com desemprego, fome e muitos eventos aí negativos dentro do país, né? E então vamos aí iniciar esse tema, que é um tema importante para analisarmos aí nas nossas aulas. Então, os anos de 1920, os Estados Unidos experimentaram um período de prosperidade econômica sem precedentes, conhecido como os loucos anos 20, ou era do jazz, e este foi
um período de crescimento econômico acelerado, impulsionando fatores como a industrialização, inovações tecnológicas e aumento da produção em massa, expansão de crédito e mudanças sociais e culturais. Então, durante os anos de 1920, a economia dos Estados Unidos testemunhou um aumento significativo na produção industrial, especialmente nos setores automobilísticos e de eletrodomésticos e de produtos também de consumo em geral, né? A introdução de novas tecnologias, métodos de produção em massa, como a linha de montagem, né, que permitiu a produção mais eficiente e uma redução nos custos, levando o aumento na oferta de bens de consumo. Então, o aumento do consumo foi facilitado pelo crédito, né, o crédito fácil. À medida que os bancos começaram a oferecer empréstimos aos consumidores, permitindo que muitos americanos comprassem produtos de alto valor, como carros, eletrodomésticos, mesmo que não tivessem dinheiro suficiente para pagar à vista. E essa prosperidade econômica também foi acompanhada por mudanças sociais significativas, incluindo o aumento na urbanização, uma crescente população jovem e uma maior independência das mulheres. A cultura popular floresceu durante essa época, com o surgimento do cinema, da música, do jazz e da literatura moderna, que refletiram os valores e as preocupações da sociedade na época. No entanto, essa era de prosperidade chegou a um abrupto com o crash da Bolsa de Valores de Nova York, a quebra, né, da Bolsa de Valores de Nova York, marcando o início de uma grande depressão. O crash da Bolsa, ou a quebra da Bolsa, a queda da Bolsa, foi causado por uma série de fatores, incluindo especulação desenfreada, excesso de endividamento, desigualdade de renda, políticas econômicas inadequadas e uma crise bancária. A Grande Depressão foi um período de profunda recessão econômica, caracterizado por altas taxas de desemprego, queda na produção industrial, queda nos preços dos commodities agrícolas, falências em massa e uma crise bancária generalizada. Milhões de americanos perderam seus empregos e suas economias foram totalmente devastadas. Então, para combater esse efeito da Grande Depressão, o governo dos Estados Unidos implementou uma série de medidas, incluindo programas de obras públicas, reformas bancárias, regulação do mercado financeiro, programas de assistência social e implementação do New Deal, né, pelo presidente Franklin Roosevelt. E essas medidas ajudaram a aliviar os efeitos da crise ao iniciar a recuperação econômica, mas a Grande Depressão chegaria ao fim no advento da Segunda Guerra Mundial, quando a produção industrial foi reativada para atender às demandas da guerra. Então, gente, falando aí, né, da crise de 1929, a Grande Depressão, foi um colapso do capitalismo e também do liberalismo econômico. Foi conhecido como a crise da superprodução. Então aí nós observamos, né, uma fila de muita gente desempregadas, pessoas que estavam aí atrás, uma fila para
pegar comida, né? Que chegou a esse ponto aí, a crise, né? Muito desemprego, pessoas passando fome, né? E grandes necessidades. Então a crise de 29, também conhecida como a Grande Depressão, foi uma forte recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional no final da década de 1920 e marcou a decadência do liberalismo econômico. Naquele momento, teve como causa a superprodução e a especulação financeira, né? Então, superprodução, por que essa superprodução? Final da guerra, 1920, né? Final da guerra, da Primeira Guerra Mundial, né? Que 1918, com os acordos de 1919. Então, os Estados Unidos, o único país que podemos dizer que ganhou a guerra foi os Estados Unidos, porque a Europa, nessa época, ela estava totalmente destruída. E os Estados Unidos, o que ele fez? Ele começou a vender, a fornecer todo tipo de bens de consumo, mercadorias, máquinas, tudo que a Europa precisava para a sua reconstrução. Então, esse ritmo, né, de grande produção, de superprodução, foi justamente por esse motivo também. Então, esse motivo dessa superprodução desencadeou o quê? Um excesso de mercadoria. Por quê? A Europa, lógico, né, sendo reconstruída, iniciou-se, né, a reconstrução da Europa e logo ela se levantou. E tudo aquela dependência que a Europa tinha dos Estados Unidos foi diminuindo. Mas o ritmo da produção, o ritmo das pessoas, do modo de vida americano, não tinha acabado. E quando eles foram dar por si, já era tarde, né? Então, os Estados Unidos, antes da crise econômica, né? Vamos analisar, então, os Estados Unidos antes da crise econômica. Então, antes da crise de 1929 estourar, os Estados Unidos já ocupavam o posto de maior economia do mundo. Antes da Primeira Guerra Mundial, a economia americana já possuía índices que comprovavam a supremacia e os eventos da guerra se acentuaram a posição de potência econômica internacional dos Estados Unidos. E em virtude do rápido crescimento da economia americana após a guerra, na década de 20, foi um período de grande euforia econômica, o qual ficou conhecido como Roman Times, né? Traduzindo para português, loucos anos 20. Esse momento da história americana ficou marcado principalmente pelo avanço do consumo de mercadorias, consolidando o American Way of Life, estilo de vida americano. Então, essa época existia, né, esse estilo de vida, muito consumo, as pessoas comprando loucamente, coisas novas tecnologias, produtos eletrodoméstico, automóvel, né, com a grande linha de produção, muita produção de automóvel, a Ford mesmo, né, com a sua linha de produção, vendeu muitos automóveis. Então existia o emprego e também o produto, né? E os americanos tinham esse estilo de vida que era o quê? O consumo, né? Esse consumo desenfreado. Então, o avanço da economia americana tornou-se o país responsável pela produção de 42% de todas as mercadorias feitas no mundo. A nação também era a maior credora do mundo e emprestava vultuosas somas de dinheiro para as nações europeias em processo de reconstrução após a Segunda Guerra, né? Após a Primeira Guerra Mundial.
no quesito de importação, os Estados Unidos eram responsáveis por comprar 40% da matéria-prima vendida pelas 15 nações comerciais do mundo. Então essa euforia econômica refletia-se na população a partir do consumismo acelerado, levando as pessoas a comprarem carros e artigos eletrodomésticos de maneira desenfreada. Como eu disse, né, o consumismo desenfreado. E esse consumismo ancorava-se em parte na expansão do crédito que acontecia no país sem nenhum tipo de regulação ou intervenção estatal. Então a expansão do crédito também cumpria importante papel financeiro de diferentes atividades econômicas, né? Então essa coisa sem essa intervenção estatal dentro do crédito, né, também foi um momento muito prejudicial aí na economia dos Estados Unidos. Então com esse quadro, os Estados Unidos viviam um momento de pleno emprego e rápido crescimento industrial. Entre 1923 e 1929, os Estados Unidos possuíam uma taxa média de desemprego de 4%. A produção de automóveis no país aumentou 33%. E o número de indústrias instaladas no país aumentou por volta de 10%. E o faturamento do comércio, né, quintuplicou. Então, aumentou 5 vezes aí o faturamento no comércio. E por causa do boom econômico e da onda de euforia, as pessoas passaram a investir de maneira intensa no mercado financeiro, disparando a especulação monetária. E durante a década de 20, os investimentos das nações e das empresas da Bolsa de Valores de Nova York tiveram saltos consideráveis. E o sentido da especulação financeira aqui está relacionado com pessoas que compravam as ações na Bolsa esperando que elas se valorizassem para logo em seguida revendê-las, né? Então, as ações de da Bolsa de Valores funcionam dessa maneira, né? Você compra uma quantidade de ações, ela tendo aquela alta valorizando, você vende e ganha lá o lucro, né, dessas ações. E pois havia muitos compradores e criava o quê? Uma falsa sensação de prosperidade. A continuidade desse falso cenário de prosperidade financeira e a superprodução resultaram na queda da economia americana. Então, a queda da Bolsa de Nova York, né? Vamos ver o que aconteceu. Toda essa prosperidade estava amparada em bases extremamente frágeis. O crédito desregulado e o crescimento da especulação financeira criaram uma bolha de falsa prosperidade que estava à beira do precipício. A sociedade tornou-se incapaz de perceber que estava prestes a acontecer. E esse processo foi explicado por Hobsbawm da seguinte maneira. O que acontecia, como muitas vezes acontece nos booms dos mercados livres, era que, com os salários ficando para trás, os lucros cresceram desproporcionalmente, né? Então, os salários baixos, os lucros aumentaram, né? Os lucros dos industriais, dos comerciantes, né, aumentaram. E os prósperos obtiveram uma fatia maior do bolo nacional. Mas, como a demanda
da massa não podia acompanhar a produtividade em rápido crescimento do sistema industrial, nos grandes dias de Henry Ford, o resultado foi a superprodução e a especulação. Isso, por sua vez, provocou o colapso. A questão salarial foi mencionada no trecho acima, no trecho anterior, e é muito importante para entendermos uma das facetas da crise, a superprodução. Na década de 1920, a indústria dos Estados Unidos expandiu-se e a produtividade dos trabalhadores aumentou. E esse aumento na produção, no entanto, não foi acompanhada de aumentos salariais, pois os salários permaneciam estagnados. Assim, o mercado não tinha condições de absorver a quantidade de mercadorias que eram produzidas. Nem o mercado americano e nem os outros países conseguiram absorver essas mercadorias. E isso abalou a esperança de rápida prosperidade de muitos que tinham ações nas empresas americanas. Então, milhares de pessoas resolveram vender as suas ações no dia 24 de outubro de 1929, no que ficou conhecido como a Quinta-feira Negra. Nesse dia, mais de 12 milhões de ações foram colocadas à venda, o que deixou o mercado em pânico. E essa situação se estendeu por dias, e na segunda, no dia 28, mais de 33 milhões de ações foram colocadas à venda. Imediatamente, os valores das ações despencou e os bilhões de dólares desapareceram. A economia americana quebrou. Então, vamos falar aí das consequências, da crise de 1929. Então, com o efeito da crise para a economia dos Estados Unidos, foram imediatos, espalharam-se pelo país como um efeito dominó. E o período mais crítico foi de 1929 até 1933. E logo após os efeitos da crise foi o enfraquecimento, principalmente por causa da intervenção dos Estados Unidos na economia, com o governo, interviu na economia, a intervenção aí do Estado, com o programa, o New Deal, que seria um novo acordo, o nome do programa de recuperação econômica. E separamos aí abaixo alguns dados, que eu vou passar para vocês. O impacto da crise da econômica dos Estados Unidos, o impacto que teve mundialmente, Primeiro aí o impacto internamente dos Estados Unidos, o PIB nominal dos Estados Unidos caiu aproximadamente 50%. O desemprego disparou e alcançou 27%, que era 4% antes da crise. As importações caíram 70% e as exportações caíram mais 50%. Diminuíram em 90% os empréstimos internacionais, eles diminuíram aí de emprestar o dinheiro também. A produção industrial caiu no mínimo 1/3, a produção de automóveis foi reduzida a 50%, o salário médio na indústria caiu também 50%, e falência de milhares de empresas e bancos. Então a crise foi uma crise muito, muito forte. Então milhares de pessoas perderam instantaneamente todo o seu patrimônio, uma vez que ele estava investido em valores da especulação que havia desaparecido com a quebra da bolsa. Os efeitos da crise se espalharam pelo mundo e por isso a economia de diversos países
entrou em recessão e o desemprego disparou mundo afora. A situação era tão crítica que o desemprego alcançou níveis altíssimos nos seguintes países. Na Grã-Bretanha, 23%, né? O desemprego nesses países. Na Bélgica, 23% também. Na Suécia, 24%. Na Áustria, 29%. Noruega, 31%, Dinamarca, 32%, e na Alemanha, 44%, né? O índice aí de desemprego, quase metade da população economicamente, né, ativa, estava desempregada. Então, a maioria desses países teve dificuldades em reduzir esses índices. Após 1933, né? Vale dizer também que esses dados não nos dão uma pista do motivo pelo qual o fascismo e as ideias de extrema-direita tiveram tanta repercussão nos quadros políticos da Europa durante a década de 1930. Ao todo, o comércio internacional foi reduzido aproximadamente em 1/3. Agora, gente, qual foram as consequências aí da crise no Brasil? No Brasil também entrou em crise, né? Porque ele era um grande produtor de café da época. E o maior comprador do café era quem? Os Estados Unidos, né? Vamos ver. Então o Brasil também sentiu o impacto da crise. Da crise lá de 1929. A área que sofreu mais com a recessão econômica foi a produção do café, o principal produto de exportação do país. E o Brasil era responsável por cerca de 70% do café comercializado no mundo. E o principal consumidor da nossa mercadoria era os Estados Unidos, né? E compravam cerca de 80% do nosso café. Com a recessão do café, estagnou-se no mercado brasileiro e o preço do produto despencou. Outros cafeicultores tiveram prejuízos gigantescos no auge dessa crise. O país enfrentou transformações políticas profundas com o acontecimento da Revolução de 1930. O novo governo teve Getúlio Vargas como presidente provisório. E a mudança política em si, que aconteceu nesse período, já era levantada pelos historiadores como uma consequência indireta da recessão sobre o nosso país. Além disso, as exportações de café brasileiro reduziram-se por volta de 60%. E o preço do café no mercado internacional caiu cerca de 90%. E com isso o governo resolveu agir. A medida de Vargas na economia foi de proteger o principal produto do país. E para isso foi criado o Conselho Nacional do Café, o CNC, em 1931. Para conter a queda no valor do café, o governo decidiu realizar a compra das sacas que estavam paradas, para aumentar o valor do café no mercado internacional. As sacas que foram compradas pelo governo eram incendiadas e essa prática se estendeu-se durante 13 anos, resultado na destruição de 78,2% milhões de sacas de café. E o que eles faziam? Eles tiravam a mercadoria do mercado internacional para ficar pouca mercadoria para crescer, né? Para o preço aumentar, né? Porque na economia, quando tem pouca procura, o preço abaixa. Muita procura, o preço aumenta, né? A lei da oferta e da procura, né? Então, se tem pouca oferta, o preço aumenta. É o que eles fizeram, tiraram todo o café do mercado
diminuiu a quantidade de café, então eles conseguiram fazer que aumentasse o preço do café, né? Então, gente, o New Deal, né, o novo acordo. O New Deal foi um plano de recuperação econômica iniciado em 1933, feito pelo governo de Franklin Roosevelt, logo após a queda da Bolsa de Valores em Nova York em 1929. Aqui está o presidente Roosevelt, né? Ele foi presidente dos Estados Unidos, que aplicou o governo, o New Deal, né? O programa de recuperação econômica após 1929. Então, o New Deal foi um programa de recuperação econômica realizado no governo de Franklin Delano Roosevelt e tinha como principal objetivo reerguer a economia norte-americana após a crise de 1929, por conta da quebra da Bolsa de Valores em Nova York. Ao contrário do que foi feito nos governos anteriores, não havia nenhuma interferência e regulamentação governamental nas transações econômicas. O New Deal pretendia aplicar as ações dos estados na economia, ao controlar a produção e realizar obras públicas para empregar aqueles que perderam seu emprego por conta da crise. E aos poucos o programa começou a dar resultado e a economia norte-americana voltou a apresentar números positivos. Então vamos ver aí sobre o resumo do New Deal, né? O New Deal foi um programa de recuperação da economia dos Estados Unidos após a quebra da Bolsa de Valores em Nova York em 1929. O programa pretendia aplicar a intervenção do Estado na economia e regular as transações econômicas e a produção, também realizar obras públicas para estimular a criação de empregos. As ações do New Deal seguiram as ideias econômicas preconizadas pelo economista John Keynes. A crise de 1929 provocou o derretimento da economia norte-americana e o empobrecimento de muitos norte-americanos. Os efeitos do New Deal colocou em xeque as ideias liberais que reforçaram a presença do Estado na economia, né? Que anteriormente o governo não intervinha na economia. O mercado era livre, eles faziam da maneira que eles achavam que era boa para eles, que eles iam ter o lucro. Então, após o período de prosperidade da economia norte-americana, foi impactada pela Bolsa de Valores de Nova York em 1929. A crise faliu empresas, desempregou milhões de pessoas, causando vários problemas sociais. Os republicanos perderam a eleição presidencial em 1932 e o democrata Franklin Roosevelt foi eleito para a Casa Branca, propondo o programa econômico de recuperação às finanças dos Estados Unidos e retomaria o seu pleno desenvolvimento. O New Deal, como intitulado o programa de governo de Roosevelt, aplicou as ideias econômicas de John Keynes, de maior intervenção estatal na economia. Até 1929, o liberalismo econômico fez com que os órgãos governamentais não fiscalizassem as transações econômicas e as movimentações financeiras feitas na Bolsa de Valores de Nova York, a principal do mundo capitalista. Então, a proposta de Roosevelt foi recuperar a economia norte-americana, aumentar a presença do Estado na economia e fiscalizar as movimentações financeiras, controlar a produção para que as mercadorias estocadas pudessem ser comercializadas e executar obras públicas para acelerar a criação de empregos. Então, gente, é isso, né? Uma breve aí história, né, do
do que foi a crise de 1929, a crise da superprodução, a crise da queda da Bolsa de Valores, né, que deixou os Estados Unidos aí num perrengue danado, podemos dizer, né? Os Estados Unidos e o mundo, né? Porque os Estados Unidos, como a mais importante economia mundial, acabou afetando mundialmente, né? Como vimos aí aqui no Brasil, em vários países, muito desemprego. Então essa crise foi uma grande lição também para os americanos, viu? Porque a partir disso eles conseguiram, né, ter o controle novamente da economia, mas o modo de vida americano continua sendo o mesmo, né? Muito consumo, muitos gastos, mas agora com um pouco mais de controle, né? Estatal, o governo controlando um pouco mais. Então, gente, a nossa aula de hoje, então, é isso. Vamos finalizar ela aí falando, né, da crise de 1929, e na próxima aula continuamos aí com um novo assunto aí do nosso curso, tá? Então, um abraço a todos aí e fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau para vocês. Até mais aí. Tchau, tchau para vocês.